outros, que a gente continua porque todo mundo quer falar alto, ou então o que o outro fala nunca importa. Então, eu vos aconselho a ter esse cuidado. Bom, para fechar isso, Mário, não é para discutir, é só para fechar. Quando você fala o seu irmão lá, né, e tal, que você estava se referindo aos protestos nos Estados Unidos do cara que foi do George Floyd, que foi morto. Sim. Essa fala por si só já te deixa em uma situação complicada, porque você já está fazendo uma separação. Você fala, você não se considera negro? Tá. Isso significa que você está criando estratos, que é aquilo pelo qual todas as pessoas estão querendo lutar. Tá? O seu irmão lá, o facto de ele ser preto, tá? E você considerá-lo como meu irmão, embora tenham os fatores que você possa né, ligar e dizer porquê ou justificar, já deixa uma situação complexa, porque eu posso ser tanto seu irmão quanto irmão dele, ou posso ser tão mais seu irmão do que irmão dele. Mas é lógico que você está julgando pela cor da pele que ele seja meu irmão por ser negro, entendeu? Porque você acha que por ser negro ele é meu semelhante. Mas a forma correta de trazer a semelhança entre os sujeitos, entre os indivíduos, é a humanidade. E a humanidade não se pela cor da pele, tá? Outro dia foi você mesmo que falou que você me admirava por ser humano. Essas são suas palavras. Você me admirava por ser humano. Você não me admira por eu ser preto, você não me admira por eu ser, seja lá o que for, doutor ou não sei o quê, mas por ser humano, tá? Então, quando você fala, traz alguém que está, né, física e de todos os aspectos distante de mim, mas com o qual eu me identifico pela cor, ali você já coloca uma barreira, porque a luta é justamente que, embora isso exista, esse não seja um critério de classificação, né? Classificação, embora isso exista, tá? Porque os outros estão lutando justamente por isso. Tá? Porque você vai criar um grupo, esses são irmãos desse, porque são todos pretos, esses são irmãos desse, porque são todos brancos. Mas eu queria ser irmão de todos os humanos, de todas as pessoas, queria ser o seu irmão, por exemplo. Tá? Apesar de ser branco, queria ser o seu irmão. E é isso que nós estamos lutando. Tá? É isso que é a consciência que se quer trazer para a gente poder ultrapassar esses problemas. E os problemas que de tanto vocês falam, né? Ontem eu falei com a Carla sobre alguns conceitos que vocês muito trazem nos vossos trabalhos, que é esses conceitos falam de social, de espaços democráticos, tá? Por isso que eu falei que é estúpido quando vocês acham que essa nossa discussão política e social não importa nessas aulas e simplesmente saem, porque isso vai chegar no vosso TFG. E agora, por causa de hoje, fiquem a saber que por causa de hoje eu tomarei muito mais atenção e serei muito mais rigoroso nesses discursos e argumentos que vocês trazem no vosso relatório para defender o vosso projeto. Porque é justamente ali onde está. Porque depois a Carla pode contar um pouco para vocês mais a experiência dela, né? Que ontem, tanto eu quanto um outro professor fez essa pergunta nela. Foi horrível, foi. Não, foi legal, na verdade. Conta. Foi terrível. Eu fiz tudo errado. Foi péssimo. Pode falar. Foi péssimo. Eu sei. Caleia. Derrotada. Caleia. A Carla vai contar para você. Fala, Mário. Só uma coisa. Eu esconder isso, ninguém vai ficar sabendo.
Fala para que os outros não caiam na mesma. Não, ninguém me avisou na minha vez, não vou avisar ninguém, não. Ô, Caleia, só uma coisa. Fala, Somos Marco. brothers, tá? Somos brothers, tá? Tá bom. Mas a Carla, não só a Carla, né? É que no caso dela a gente pegou mais pesado e tal. Mas, você, né, professor? claro, eu tinha que ser mesmo. Eu sou o cara que sofro com vocês. Eu já avisei, né? Quando chegar lá, vocês estão lascados comigo porque eu vos conheço. Então eu vou pegar muito. Cara. Não, mas eu já vou chegar na sua parte. Já vou chegar nessa parte aí sua. Me espera, me aguarda um pouco. Meu Deus. Não, vou chegar lá. Mas quando vocês utilizam essa linguagem, as linguagens, jargões, né? Eu chamo de jargões mais sociais, intelectuais, ou, né? Entre aspas, teóricos, científicos. Né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade, um espaço mais democrático, de modo que o espaço coletivo seja, ela usou democrático, usou outra palavra, o que mais que você falou? Pertencimento. Pertencimento. Apropriação. Apropriação do espaço. Mas é realmente a minha intenção, professor. É isso que eu quero. Exatamente, tudo isso. Eu acredito, na verdade. Tudo isso faz sentido. Tudo isso é muito importante. Faz sentido. É fundamentável, porque existem já os conceitos, as discussões que falam sobre isso, tá? Eu mesmo conheço os autores e sei que são palavras que eu também usei muito em determinados estudos. A gente está muito acostumado com essas palavras. No entanto, a sua aplicação na arquitetura, ela precisa ser muito bem fundamentada, muito bem dirigida. Entende? Precisa ser muito bem dirigida, porque senão fica parecendo que é mais um romantismo, né? Existiu esse movimento até, inclusive, nas artes, né? Movimento romancista, né? Fica parecendo mais um romancismo e talvez um discurso vago do que aquilo que é realmente prático e é real para o espaço público. Este é um ideário. Então, existe uma grande distância entre o ideário e aquilo que é o prático. E o profissional tem que ter essas duas noções e tentar ser um pouco realista até onde elas podem, de fato, se encontrar. Então, como é que você faz? Você diz, olha, nós temos um conceito. Por isso que eu bato muito na tecla de vocês lerem e pesquisarem. Né? Tudo que a gente faz, o que quer que seja, nós temos que ler muito antes. Saber o que cada um desses está falando. Então, você fala assim, ok, existe um pertencimento. Você chega, já vem a seguir assim, pertencimento é um conceito desenvolvido, tal, e ele significa isso. E sua aplicação, aí você puxa para o seu objeto. Sua aplicação dentro deste objeto se justifica pelo fato de a escola ser um espaço que e, portanto, isso conecta. Então, conectar as coisas reais, práticas, com o conceito, com aquilo que é um pouco mais, sabe, mais teórico, que você não vai ver num projeto assim de arquitetura. Mas isso é possível, isso é justamente possível, quando a gente, sabe, debate os conceitos, não só quando a gente lê, mas quando a gente discute essas coisas. Aquilo que nós estávamos tentando, ou estamos fazendo agora, por exemplo, né? Daí a Carla depois vai falar mais um pouquinho e tal, falar, olha, é isso que eu acredito, eu acho que funciona. Assim, quando a gente faz isso, a gente consegue tirar essa capa de, sabe, de inocentes, de ignorância intelectual. E é isso que vocês têm que fazer. Porque agora vocês estão se formando. Mas quando a gente fala assim, isso não me interessa, para que eu vou falar de pertencimento e de democracia? Não, a pessoa tem que falar de espaço democrático. O que é um espaço democrático? Aonde é que surge? Essa coisa que o Mário estava a falar, por exemplo,
já se debate com a questão do espaço democrático, sabe? Tudo que vocês estão falando, ela se entrelaça. Então, quando ela falou de espaço democrático, faz sentido, tem razão. Quando ela falou de espaço de pertencimento, tem razão e faz sentido. Quando ela falou de que mais? Ela falou... O que você falou mais, cara? Pertencimento, né? Até sustentabilidade. Sustentabilidade. Yeah. E o Mário acabou de falar de desmatamento da Amazônia, que está diretamente ligado com a questão da sustentabilidade. Quando um aluno me pergunta se não vai ter aula quando estamos falando dessas coisas que são factuais, esse é o cúmulo. Alguém que vai ser arquiteto e urbanista, vocês nunca vão ser arquitetos e urbanistas, pode ser qualquer coisa, mas o arquiteto que não se interessa pelos fenômenos e pelas questões que produzem o espaço urbano não pode ser um arquiteto, na minha opinião. Pode ser um desenhista de escritóriozinho para ser mandado por alguém que tem dinheiro para projetar alguma coisa. Mas quem quer mudar a realidade enquanto arquiteto e urbanista tem que compreender as facetas e todas as dinâmicas de produção do espaço. E isso envolve política, isso envolve questões sociais, isso envolve questões econômicas, porque são todas elas, ou é delas todas que depende a efetividade da nossa profissão. Até os sistemas políticos, eles ditaram o estilo e tipo de arquitetura. Até as ideologias, essas presepadas que vocês ficam aí lutando, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou disso e daquilo, até isso, gente, isso dita o tipo de arquitetura que você tem. É só vocês estudarem na história. Quando um aluno realmente não está interessado a ouvir esse tipo de coisas, nem a debatê-las, gente, por mim, já era. Não está pronto. Se o cara que participou da sua aula não sacou isso, tá difícil. Tá difícil. 2 semestres aí. Se foi seu aluno. Ainda bem que vai estar lá na minha dissertação quem que é meu orientador. É verdade. Mas é verdade. Né? Nós tivemos, por exemplo, naquele dia, aquela discussão que foi ótima, um debate, né? Gláucia, bom, estava toda a turma, mas o pessoal que falou, né, foi mais a Gláucia, foi a Thaísa, foi tal, trazendo 2 pontos de vista, 2 polos, que não são discussões inimigas, são discussões que tem que se ter, são questões que estão no espaço, sabe? Então, são compreensões que existem. Então, se a Thaísa ou a Gláucia fala sobre... Outro dia mesmo aconteceu aqui na sala virtual, né? A Gláucia colocou um assunto, o Mário colocou outro e tal. Tem que haver isso para saber qual é a nossa melhor maneira de produzir a cidade, de produzir o espaço urbano, né? Como isso vai se interagir como as pessoas se colocam nisso. Então, bom, vocês que são meus alunos desde há muito tempo já sabem que isso é fundamental. Para mim é arquitetura e mais alguma coisa. É arquitetura, é urbanismo e mais alguma coisa. Então é isso. Bom, aí espero que não vão dizer, nós não tivemos aula até agora, já falei não sei o que, já falamos, não vamos ter aula, não tivemos aula, só falamos. Vai ser igual aquele dia da mochila. Vão achar que não é aula também. Pior. Que dia da mochila? Olá. Não, aí eu tenho que falar. Da mochila? O dia da mochila foi libertador. Foi. Sim, foi lembrei. Massa. Foi massa. Aquele dia marcou. Todo mundo chorando? Eu chorei. Não. Foi quebrada na beirinha da pálpebra aqui, mas não caiu. Oi? Quase. Fala mais alto aí. Não, você falou que você chorou. A minha ficou equilibrada na ponta da pálpebra aqui, ó.
Foi quase, mas não caiu. Legal. Sinal que você é gente. Até eu fiquei, até eu fiquei todo impactado, né? Mas sabe, professor, só terminando, assim, uma coisa que eu penso a respeito disso tudo. Quando eu saí de casa, da casa dos meus pais, lá com meus 20 anos, eu fui morar em Goiás, trabalhar num quilombo e tal, e eu vi essa questão, tipo, Lula tinha acabado de ser reeleito e tal, e eu pensava, tipo, eu era contra isso, porque eu achava que ele estava criando ali um monte de, né, estava se reelegendo com a Bolsa Família, com essas coisas. E aí, mas eu pensava de forma muito superficial, na verdade, sabe? Porque por trás daquilo vinha toda uma história daquele povo e tal. E depois disso, só que eu precisei de alguém que sentasse comigo e falasse, Carla, mas você sabe disso, 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 você sabe o que acontece até agora, você sabe que o povo morria lá por conta da moradia, não tinha saneamento, e ele trouxe tudo isso e tal. O que eu tô querendo dizer? É que precisa que haja diálogo e precisa que alguém sente e fale, não, mas por trás de todo esse seu pensamento, tudo bem você pensar assim, às vezes, mas você não sabe de tais informações e tentar levar, e você também está aberto para ouvir, sabe? Exatamente. Exatamente. Isso é fundamental. Aliás, vou tentar fazer uma coisa louca agora, tá? É tudo isso. Deixa eu tentar. Se der certo, vai funcionar. Se não, vamos ver se funciona. Espera aí. Deixa eu ver. Isso ia ser interessante. Vamos ver. I'm good, Summer. How are you? Yeah. Look, this is a surprise thing. I know I didn't talk to you before, but you can join us in our class, and we're gonna talk about just two things, just talking, okay? Two things about like how to defend, how to how to present your work or your work paper in online, things. This is the first thing that very few just words about that, and you can share with us just a conversation, okay, about this new situation that is happening in US and here in Brazil. Also, we're gonna share with you coronavirus, this situation of racism there in US, and here also we have these issues. Yeah, you will talk in English and I will translate to them, and just a surprise. They don't know, and I don't know too, and you don't know. You just join us, and we're gonna have this conversation. Just a few minutes. Do you want to do this adventure? Make this more, beneficial for the student would be if you could send me a list of the things that you would want me to talk about, and we find the time and I can, I can be better prepared, and we can find another time. No problem. Next week, or if that sounds. Yeah, no problem, no problem. We can do that on another time, okay? No problem. And right now is like you already are here. I'm in a class right now, okay? I'm just doing this is just adventure things. If you were in a good time, yeah, you should join us. But don't problem. I have to do something very prepared for you. And if you are able, next week we can talk, right? Yeah, the topics. Yeah. Good. No problem. We're gonna do that, okay? Now, let me go back to the students, right? Thank you, Summer. Yeah, you too. Thank you. Yeah.
Olhem, Ah! eu estava chamando um doutor lá, agora mesmo, para saber se ele podia, se podia entrar aqui na nossa aula para nos ajudar a discutir os 2 pontos, né? 2 pontos. O primeiro, eu queria que ele falasse sobre experiência ou como, para dar uns insights, né, que eu vou falar sobre isso hoje, mas queria que ele falasse como fazer a apresentação em online, que é o que vocês vão e já estão fazendo. Né? Essa é a primeira. Como ele defendeu há tempos atrás, e foi no mesmo tempo de período de Covid, eu queria que ele compartilhasse essa sabedoria dele, né? A experiência dele, como foi. Mas o dele foi tese, mas mesmo assim serve essa parte da apresentação, da preparação, como é que o que temos que fazer, a postura, tudo mais, né? Uma apresentação online. Aí eu queria só saber as experiências dele. E o segundo era para discutir como a situação do coronavírus e também dessas lutas que estão acontecendo, essas questões sociais, tá? Sociais, raciais, como essas duas questões vão mudar a sociedade ou o urbanismo nos próximos anos, nos próximos tempos, e como é que nós deveremos pensar posteriormente enquanto profissionais dessa área. Mas isso é muita coisa, é muito complicado para você chamar alguém assim de surpresa, mas mesmo assim eu fiz porque pode ser que eu encontre algum louco igual a mim que está pronto e manda ver. Mas eu vou tentar, ele disse que agora ele não consegue falar, mas eu vou tentar chamar ele para a nossa última aula, tá bom? Agora, vocês querem que eu traga ele na aula de urbanismo ou de TFG? O que vocês preferem? Eu começo falando. Primeiramente, vai ter aula até quando? Tipo, vai ter ainda semana que vem? Eu tô achando que eu já tô de férias. Acho que terça-feira seria a nossa última aula, terça-feira agora. Porque vai ter apresentação, eu acho. Ainda. Ah, então, não sei se os colegas tiverem de acordo de marcar na terça já. Yeah. Porque serão poucas aulas na terça-feira, poucos minutos de aula, vai ser das 7 às 8, e depois disso nós temos outro compromisso, que é a banca, né? Então, se for na terça é melhor, porque sexta-feira pode ser que seja feriado, eu acho. Então, se fosse terça-feira, estaria ok. O que vocês acham? Professor, a prova é quando mesmo? A sua prova? As provas começam no dia 15, né? Ou não? Dia 15? Acho que é isso. Acho que dia 15. É porque aproveitar a aula de urbanismo para você dar as dicas da prova, eu prefiro. E preferia até depois, porque eu vou te sugar até a última aula. Então, quando você for dar aula de urbanismo... Vou dar muitas dicas da prova. Nem acho que vou dar muitas dicas de prova. Só a única coisa é só vou falar para estudar e perceber os vídeos. Vou tentar fazer uma prova mais voltada para as nossas aulas virtuais, mais do que só na apostila. Então, não vou ficar... Nem vou ter tempo de fazer a elaboração antes para passar para vocês. Então... Talvez depois eu dê uma dica, eu passo para a Gláucia depois vai passar aí um visu, talvez, do que estudar. Mas não vou falar muito de prova, não tem muita coisa para falar. Vocês vão ter que estudar mesmo. Mas qualquer coisa eu passo para a Gláucia, olha, manda estudar isso, tá bom? Mas vocês é que mandam. Bom, vamos ver. Ok, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouco hoje sobre a apresentação, tá bom? Na semana passada nós falamos bastante sobre a questão das pranchas, tá? Como fazer pranchas. A professora Dani fez umas 2 aulas sobre essa questão das pranchas. Eu vi, vocês já mandaram os vossos documentos, então vi algumas pranchas, algumas que estão razoáveis, algumas mais ou menos, outras
tristes, outras bonitas, enfim, tem tudo que é possível e a gente precisa de um estômago para absorvê-las. Mas vocês mandaram vossas pranchas, então eu não vou falar mais disso, já tá enviado. Vocês também mandaram vossas apresentações em vídeos, tá bom? E eles também já estão com a gente. Na vossa apresentação final, vocês não vão mais fazer uma apresentação como vocês já sabem. Vocês vão apenas responder perguntas, tá bom? Então, eu vi os primeiros que apresentaram, fizeram a sua apresentação ontem. Alguns já tiveram uma postura razoável, mas eu quero aqui hoje passar algumas dicas, assim, bem, sabe, bem suaves, mas alguns insights que vocês precisam ter quando estão numa banca. E o primeiro deles bom, agora vocês não vão apresentar, mas vamos supor que você tenha que apresentar alguma coisa. Alguma coisa não, tenham que apresentar o vosso trabalho. Embora vocês não vão apresentar agora, mas é bom que saibam, né? Pelo menos nós teremos falado sobre isso. Quando fazemos, uma apresentação, nós temos que ter em conta, primeiro, não só o objeto que nós vamos apresentar, né? Então, essa é a primeira questão. Qual é o nosso objeto? O que é que nós vamos apresentar? É um projeto? É um estudo teórico? É uma discussão? É um tema? Tá? Porque se você vai apresentar uma discussão teórica, então você não tem, por exemplo, projeto, coisas, elementos visuais, mas eles são mais elementos expositivos, tá? Do discurso teórico, da retórica. Quando nós fazemos isso, nós temos que adotar um determinado estilo e uma forma para falar, ok? Em segundo lugar, é saber para que público nós estamos falando, ok? Quem é que vai ouvir a nossa fala? Eu vou falar numa banca, eu estou falando para os assistentes ou eu estou falando para a banca de avaliadora, dos professores, ok? Isso vai dirigir a sua postura e vai dirigir a sua linguagem. Se você vai falar para os professores, então você precisa, primeiro, ser acadêmico. Ser acadêmico significa que você tem que seguir algumas regras acadêmicas. A partir do momento que você começa saudando os professores, ok? Saúda os professores, saúda... se tiver professores visitantes, dê um destaque para professores visitantes, ok? Agradecendo por esse professor visitante, agradecendo o seu orientador e os outros professores da banca. Então, essas coisas assim mínimas que vocês já sabem. Sempre façam isso. Dê um destaque para quem vem de fora, agradeçam a oportunidade, agradeçam ao professor e agradeçam ao vosso orientador, tá? Que é o ponto-chave para lá dizer na banca. E, ao mesmo tempo, comecem a discussão sempre fazendo o recorte do vosso problema. O que é isso? Vocês precisam, no primeiro momento, mais uma vez, aquela máxima, a primeira impressão é que fica. Vocês precisam, desde o primeiro momento, apresentar o tema com um foco. E isso, geralmente, vem de diversas formas. Você pode simplesmente apresentar e dizer: o tema que eu vou apresentar é referente a tal coisa. Ou eu vou apresentar o projeto tal sobre uma tal. Ou então, fazer isso de uma forma inquisitiva, ou seja, uma forma questionável, como pergunta. O meu tema é sobre tal, vai estar escrito: eu pretendo demonstrar ou apresentar como ou de que forma, tá? De que forma tal coisa pode mudar ou tal, ou de que forma isso vai tal. Então você começa por aí. Para isso, eu determinei alguns. Bom, aí traz um contexto primeiro, né? Você fala. Vocês já fizeram isso, mas estou só a falar se vocês fossem num outro momento, tá? Apresentar de outra forma, só para a gente fechar bem essa matéria e dizer que falamos sobre isso também, tá?
você sempre traz um contexto muito resumido. Contexto não é o seu trabalho. Vou repetir. O contexto não é o seu trabalho, ok? O contexto é para situar ao leitor ou ao ouvinte, ao assistente, sobre que e sobre que parte, sobre que lugar você está falando. Então, você vai dizer lá o contexto, a localização, onde que é, qual é a situação do local e tudo mais, e pronto, acabou. Depois, tem que focar na sua proposta. Às vezes, nós falamos muito sobre o contexto e acabamos esquecendo de nos focar e de explorar muito aquilo que é a nossa proposta. E em arquitetura, nós queremos saber qual é a sua proposta, tá? Aquilo que levou você à proposta, obviamente é importante. As referências que suportaram você, sejam elas bibliográficas ou arquitetônicas, que embasaram a proposta, mas nós queremos saber de que forma a sua proposta resolve o problema que você falou no início. Então, é sempre um ciclo. Você começa aqui no problema, passa pelo contexto, pelo objetivo e tal, e passa pelas referências, aquilo que fundamentou o seu trabalho. Para desenvolver esse projeto, eu usei essa metodologia. Na metodologia estava inclusa visitas ao local, um estudo participante, seja lá como for. Eu fiz estudos de caso. O estudo de caso foi esse, se foi o caso ou não. Então, eu fiz estudos de referências, eu tirei foto e tal. E nos estudos de referências, eu quero destacar tal elemento, que realmente fundamentaram o meu trabalho nesses aspectos, principalmente na questão do design ou do funcionamento, ou da combinação, funcionamento da combinação entre os elementos arquitetônicos, ou do estilo, ou da paisagem, seja lá o que for. Então, com isso, eu desenvolvi, então, esse partido arquitetônico, que também foi influenciado por tal coisa, explicando um pouco o partido, que vem de tal, sei lá, tal castelo, imaginação, que com isso, esse elemento da natureza funciona assim. Então, esse foi o meu primeiro esboço, depois eu cheguei nessa solução, e pensando sempre nessas referências, e aí eu cheguei nessa solução arquitetônica. Este aqui é o meu projeto. Como é que esse projeto responde ao problema que está lá no início? E tudo isso vai ser, então, o fechamento do trabalho. Ele responde porque eu aqui fiz tal coisa, tal, aqui atende a questão da sustentabilidade, aqui atende a outra questão disso, e aí você explica o projeto, e aqui temos isso, blá, 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 blá. Enfim. Volta lá, dessa forma, acredita-se que com esse projeto, o problema tal pode ser, ou esse projeto pode ser um insight, um input para resolver o problema que eu me coloquei. Tá? E, basicamente, é esse círculo que você sempre faz. A forma de explicá-lo, de trazê-lo, tem que ser a mais clara e objetiva possível. Isso é fundamental, ser focado e objetivo. Então, isso é a apresentação. Ponto 2. Quando você está nos questionamentos, então os professores vão te perguntar. Primeira coisa, ouça bem a pergunta. Então, ontem, eu tive uma aluna minha que apresentou, né, por último. Então, os professores lhe perguntavam. Então, bonita, como é que é tal coisa? Tá, ninguém falou bonita, tá? Só jeito de falar. Então, tal coisa, assim, tal. Aí ela falava assim, ai, meu Deus, eu esqueci, professor, esqueci a primeira pergunta. Professor, pode repetir, esqueci. Isso é normal, tá? Isso acontece. Mas, vocês têm que fazer o possível de sempre escrever as perguntas. Quando o professor está fazendo uma pergunta, não fiquem olhando para o professor. Escreva a pergunta, nome do professor. O professor pode repetir a pergunta? Ele repete e você escreve. Deixa ele terminar de falar. Depois que ele terminar, foca na pergunta. O que o professor quer exatamente saber? Só depois de você focar e saber exatamente o que o professor quer, seja objetivo e conciso. Responda a pergunta. Não fique criando histórias. Essa é a primeira dica. Não crie histórias para responder assim. Seja objetivo e responda a pergunta.
Não castele demais, responda a pergunta. Não se desvie, responda a pergunta. Se não souber, diga que, infelizmente, não consegue responder, não sabe esse aspecto, mas promete se informar e rever e tal. Tá? É claro que você tem que saber, é muito importante que você saiba as questões. Dizer numa banca não sei é fatal, não é muito legal. Então, tenta saber e responda concisamente. Segundo, não se justifique. Não se justifique. Talvez seja mais perdoável dizer não foi a tempo de se informar, portanto não sabe, do que se justificar. A justificação é sempre o alimento dos fracos. Por que você não fez? Eu não fiz tal coisa porque eu tinha muito trabalho e eu não fui e tal. Não. Isso não interessa a ninguém. Tá? E tal, as crianças estavam chorando, eu não consegui. Não. Embora nós sejamos humanos, embora no fundo, eu, como professor, entenda todas essas nuances e dificuldades dos estudantes, embora eu entenda, isso não é um elemento, uma desculpa que se deva dar para um professor, principalmente quando você está estudando. Pressupõe-se que sempre que você esteja ou assuma uma responsabilidade, você está dizendo que tem capacidades de cumprir com aquelas tarefas. Então, você tem responsabilidades e você tem que cumpri-las. Então, tente não se justificar, porque nós já sabemos, a menos que o professor seja incisivo em te perguntar qual é a razão de você não ter feito. Aí você pode dar aquela chorada, professor, eu tive dificuldades assim, assim e tal, mas não em tom de justificar-se, tá? Assuma as suas responsabilidades. Isso é uma outra dica quando vocês forem perguntados e tudo mais. Seja conciso, seja objetivo, seja focado, não se justifique e não fique... esse é o terceiro ponto. Não tire... Como é que fala? Não culpe. Não culpe o seu orientador, não culpe a vida, não culpe ninguém. Assume. Não culpe ninguém. Assuma. Tá? Às vezes, ontem um professor estava falando, né? Às vezes tem... Eu também já passei por... Eu, por exemplo, já vos disse. A razão por que eu oriento bem vocês, quer dizer, não sei se oriento bem, na verdade, estou falando. A razão por que eu me esforço em tentar atender vocês, que para nós já é muito, né? Porque orientar, sei lá, 7, 8 alunos, isso aí é o cúmulo. Na verdade, um professor deveria estar orientando, sei lá, 2, 3 alunos, né? Orientar 7, 8 alunos, mais coordenar vossas coisas de TFGs, mais outras funções, isso aí é demais. Mas a razão por que tento me esforçar o máximo para atendê-los, para ler e corrigir detalhes por detalhe, essas coisas, é porque eu tive também dificuldades em um certo momento da minha vida, em que não tinha orientação praticamente. E eu tive que ir sozinho e tinha que provar que eu podia fazer aquilo, mas não para me vingar do meu professor, mas para mostrar a mim mesmo que eu posso e eu devo ir além dos meus limites. Tá? Então, eu nunca transferi isso para ninguém, seja na minha mente, mas eu pulei esses limites e ainda arrancar da própria banca todos os, todas as palmas e tal, mas você fica feliz e sabe que fez a sua parte. Isso é fundamental, né? Então, também chorei muito quanto vocês. Então, eu me prometi a mim mesmo que ia fazer o máximo, ia dar o meu máximo para os alunos que precisassem, né, de mim, nesse caso. E hoje, numa situação mais difícil, estamos tentando. Talvez ainda não cheguei nesse nível, mas acho que eu vou melhorando. Então, tentem não fazer ou tipo assim, transferir, sabe, o vosso trabalho para o orientador. Embora nós sejamos orientador de vocês,
o trabalho, como disse um professor ontem, é vosso. O trabalho não é do orientador. Eu não sou coautor do vosso trabalho. O autor do trabalho são vocês. Então, é você que tem que ir atrás das coisas, vá atrás do orientador, vá atrás das informações, vá atrás das fontes, vá atrás. Quando você tiver um orientador bom, ele vai te dar algumas dicas e tal, mas quem vai atrás é você. Nunca se esqueçam disso, tá? Então, essa é outra dica que eu lhes dou. Não transfiram ao orientador. Isso vai acontecer mesmo. Então, foquem. Tinha mais uma coisa aqui que eu queria passar para vocês nessas coisas de TFG. Tá. Finalmente, a dica que fica, assim, que é muito, muito interessante para vocês. Ontem, eu também fiz essa correção. Quando vocês escrevem um relatório, tá bom? Vejam sempre alguns detalhes, além de toda a ortografia, tudo mais e tal. Tem algumas coisas que vocês precisam sempre entender. Ontem tinha uma aluna que eu falei, bom, quem é esse cara, né? Porque ela escreveu assim na capa, orientador João, né? João era o nome do orientador, não era, né? João, eu falei, quem é o João? É o vizinho da pamonha, tipo assim, o orientador é o vizinho da pamonha, é o João. O orientador não é o João. O orientador é o professor. Eu vou precisar explicar. Eu expliquei ontem porque, como você disse, a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas besteiras. Eu enviei o arquivo errado antes da correção do Hernani para vocês da banca, professor. Meu relatório estava incompleto, as minhas pranchas estavam sem porta. Sério? Quando eu abri quando eu cheguei para fazer a apresentação e a Dani colocou aquela prancha e eu vi que aquilo era a primeira revisão e eu já estava na quarta, eu entrei em pânico. Aí me desestabilizou tudo, foi onde minha apresentação foi péssima. E aí eu tive certeza do que eu fiz de errado quando você falou isso. Hernani, eu falei, nossa, mas eu fui pesquisar o nome do professor completo para colocar. Aí eu lembrei que eu tinha salvo um relatório anterior só com o Hernani, porque depois eu iria colocar o nome completo. Foi essa minha burrada desse. Nossa! Eu comecei a dizer, cara, mas o que aconteceu com você? Porque eu olhei o seu relatório. Não, todo o trabalho. Eu olhei e tal, eu disse, o que aconteceu com essa menina, cara? O que aconteceu com esse trabalho, com essa apresentação? Eu queria matar você, Carla, ontem, mas parabéns. Você está viva ainda. Entrei para a história, né? Nunca vai esquecer da minha apresentação. Mas, enfim, meu professor, eu não falei ontem na hora porque eu falei, poxa, eles já analisaram errado, então vai o errado mesmo, né? Vamos ver o que vai me falar. Mas foi isso, foi um relatório, foi a primeira revisão, eu estava na quarta já. Então, se o cara for, sei lá, especialista, professor, especialista, tal, tem um código que se usa para isso. Tá? Quando o cara é especialista, quando o cara é mestre, quando o professor é doutor e tal, por aí fora. Se o professor for especialista, coloca mesmo, porque é o tal... É por isso que os professores estudam. Eles não estudam para ter dinheiro, só estudam para usufruir disso. Entendeu? Então, você dê o devido mérito ao professor e coloca professor, fulano de tal, nome completo, professor orientador, professor papapá. Um detalhe parece pequeno, mas que ele é importante e conta muito. Mas, Carla, você quer contar um pouco da sua experiência, da sua apresentação ontem? Talvez ajude, né? Passar o trauma. Talvez ajude. Não, foi muito tranquilo, assim, os professores, não foi eu imaginava uma banca de arquitetura, assim, uma coisa mais agressiva, sabe, tipo, mas não, os professores, eles foram fazendo questionamentos em cima do meu projeto e foram agregando e falando informações. O professor Mário, que era um professor que eu não tinha tido contato ainda, ele chegou a passar um conceito para que eu fosse procurar, para que eu colocasse isso
no meu trabalho, tá até aqui, Espaços Educadores Sustentáveis, e agregou bastante. Agregou. O meu problema, assim, a minha experiência ruim que eu tive foi essa surpresa na hora da banca, que eu vi que eu tinha feito uma coisa horrível, para não falar um palavrão aqui. E aí eu me desestabilizei, fiquei nervosa. O que eu tinha estudado, o que eu tinha planejado para falar, eu não me lembrei de nada. E aí, assim, eu me sabotei, né? Mas em relação aos professores, a banca em si foi bem tranquilo, assim. Não tem por que ficar nervoso se você não mandou o relatório errado e a planta errada. Ótimo, ótimo. Legal, legal. Isso aí. A banca, apesar de ser um momento muito sério mesmo, né? Uma parte da sua vida está ali, né? Então, ou seja, está ali não, está em nossas mãos também, e na sua, mas ela é tranquila. A gente tenta deixar o clima tranquilo, porque a gente já compreende que existe um estresse natural que vem com o estudante, e quanto mais despreparado você vier, tá? Quanto mais despreparado você vir, então mais complicado será, né? Então sempre o ideal é sempre se preparar, olhar o que você escreveu, todas as coisas, né? Anotar bem os projetos, estar preparado principalmente para os erros, as coisas que você não fez muito bem. Estude bem elas, porque é lá onde o professor vai pegar às vezes. Ou as que você fez muito bem, porque quanto mais você faz, mais apresenta, mais perguntas haverá, né? Tem estudantes que desenvolveram bastante, foram além. Então, com certeza, haverá muito mais perguntas, porque quando eu vejo algo legal, aí eu vou num outro nível. Então, vou buscar isso e aquilo, vai ter mais perguntas. Então, o aluno fica assim, puxa, mas eu fiz melhor, eu fiz legal, eu fiz tudo, me perguntaram um monte, ficaram me... Mas é porque você fez bem, por isso tem mais perguntas, por isso tem mais questões. Quando eu vejo um aluno, o aluno fez praticamente nada, tal, não vai também tirar de mim o cansaço de ficar aí a questionar. Se ele não fez, é porque ele é preguiçoso, então ele não pode, ou não sabe, não sei, mas o cara não fez nada, não vai gastar o meu latim, a minha sabedoria, para ficar perguntando uma coisa que ele não fez. Então, não fez, tá bom, é isso que você tem, tá bom, ok. Mas quando o aluno trabalhou muito, aí vai ter conversa comigo, vou questionar, isso é bonito, isso significa que ele tem um assunto. Essa é que é a coisa verdadeira, tá bom? Então é isso. Estejam preparados para responder essas perguntas com essas dicas que eu lhes dei, ok? A vossa postura, tá? Uma forma de se apresentar, até se apresentar fisicamente, tá bom? Ontem os alunos estavam bonitos, espero que cheirosos também, porque é sempre bom combinar a boniteza, a lindeza com a cheiroseza. Isso tudo que estou falando não existe, tá, gente? Eu sou informal, tá? Não existe, mas é bom, tá? A forma da vossa apresentação, a vossa fala, a tranquilidade e o foco, sempre levando para o momento que é importante, que é a aprovação do vosso projeto, tá bom? Então é isso. Estudei bastante e é nóis. Bom, em termos de dicas que eu queria passar para vocês, acho que era isso. Agora não tem mais muita coisa para ficar falando, que vocês já entregaram. Vocês têm mesmo que se preparar para defender o que vocês fizeram. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma questão que vocês queiram falar? Quando que sai o resultado, professor, dessas notas? Para o primeiro TFG, ou vem junto com o segundo, sai junto o resultado? O primeiro TFG que vocês defenderam ontem, acho que a gente falou ontem, mas eu não estou lembrado da data exata. Acho que já na próxima semana deve sair. Talvez quarta-feira, por ali. Eu acho que já deve ter resultado. Acho que sai por ali. Tá? Mas a professora Dani deve mandar alguma coisa, mas não vai demorar, não. Acho que o resultado eu sei que sai antes das provas. É isso que eu sei. Eu acho. Tá? Agora eu não estou lembrado, mas a gente falou ontem sobre isso. Tá bom?
Aí sai. Mas vocês não vão, como não vão fazer outra defesa, né? É só uma defesa mesmo. Então fiquem tranquilos. Se vocês tiverem reprovado, a única coisa é esperar o próximo semestre. Se tiverem passado, a única coisa é esperar também o próximo semestre. Então, mas é por aí, é por esses dias, tá bom? Que deve sair o resultado, talvez na próxima semana. Mais outra questão, outra pergunta, um comentário, uma experiência do momento que vocês passaram. Né? Falem um pouco também se esse tempo de termos tido essas aulas, se valeu a pena, ou atrapalhou mais, ou ajudou a ter um foco, né? Que antes não tínhamos, eu acho que não tinha, não sei. Acho que antes não tinha essa aula de TFG, quando vocês fizeram a primeira parte, principalmente a primeira turma, e quero saber também a vossa experiência para ver o que a gente pode melhorar caso tenha essa matéria no próximo semestre, tá? Como a gente pode segurar e tal. Então, eu gostaria de ouvir de todos esse comentário, tá bom? Se faz diferença, o que faz diferença, como é que ajudou você ou não, ou se atrapalhou muito, né? As orientações, tudo isso, mas para o próximo semestre, caso houver essa matéria. Quero ouvir todo mundo falar. Quem vai falar primeiro? Vou começar por aqueles que não falaram ainda. Vou começar pela Vivian. Vivian, pode falar. Bom, eu fiquei alguns dias sem aparecer na aula, que eu tenho que ficar intercalando essa aula com outra matéria, mas eu achei que hoje me deu uma boa esclarecida de como eu posso apresentar, porque eu tava com bastante medo, ainda tô bastante nervosa, mas eu gostei das aulas, eu gostei das conversas, deu para dar uma esclarecida e uma ajudada para eu poder apresentar semana que vem. Ok, tá bom. Walter, quais são os seus comentários? Oi, professor. Para mim, as aulas foram sempre muito boas, porque eu já vim de um TCC que não foi bem sucedido numa outra faculdade, então a meta é conseguir passar agora, né? E eu achei as aulas ótimas. O que poderíamos melhorar ou o que seria melhor para... Na verdade, eu acho de ter mais e que teve menos. Não entendi, cortou. O que poderia ter mais de elementos que ajudassem mais vocês ou ter menos? Olha, na verdade, eu acho que assim, por causa da aula ser com todo mundo, né, ser bastante gente, ter vários assuntos para tratar, às vezes a gente não consegue entender, não entender, mas perceber como realmente deveria ser o projeto, essas coisas. O ano passado, até comentei numa aula passada que o senhor deu uma aula e estava só 4 pessoas, estava eu, o Mário, acho que a Renata e a Glaucia. Foi bem na véspera da apresentação, assim. Essa aula foi mais direcionada para a apresentação e de como montar a prancha, do que colocar no projeto. E eu acho que, tipo, foi muito esclarecedor. Só que com todo mundo é mais difícil, né? Por causa de várias dúvidas que vão surgindo. Mas aquela aula foi excelente, além das outras, né? Isso. E não só, e no vosso caso, eu acho isso que você falou é bem pertinente, porque no vosso caso, por exemplo, tem 2 turmas, né? Então tinha quase que 3 turmas, porque tinha aqueles que tinham reprovado no TCC, aqueles que tinham aprovado, que estavam num outro momento, e tinha os que era o primeiro TCC, né? Então tinham 3 questões, era sempre explicar para cada grupo era uma coisa diferente, né? Então isso acho que eu também senti isso. Acho que isso vos... Exatamente. Mas não que seja uma falha, assim, entendeu? Mas mais é que seja uma dificuldade de conseguir conciliar com todo mundo, né? Todas as dúvidas. Foi bem sobrecarregado, realmente, é verdade. Foi sim. Obrigado, Walter. Renata, quais são as suas percepções e seus comentários? Oi,
Está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir? É baixo? E a gente sempre te ouve bem lá no fundo, mas tudo bem, vamos tentar aqui. Fala aí. Para gravar os slides, peguei o note de outra pessoa. Eu achei que as aulas foi muito boa, tá? Tá conseguindo ouvir melhor agora? Tá ouvindo, professor? Eu acho que tá melhor agora. Eu achei que as aulas, para quem veio do TFG1, semestre passado, que as orientações foi muito pouca, praticamente, além da gente ter que correr atrás, né? Por conta de outros trabalhos também, a gente não conseguia correr tão bem, porque não tinha uma orientação boa. Eu acho que essas aulas veio agregar, sim. Eu acho que o pessoal que está fazendo agora o TFG1, eles estão, assim, eu tenho que aproveitar ao máximo, que ele é um presente que eles ganharam. Porque para nós já foi bem mais difícil. Mas é assim, tudo vai se ajeitando de uma turma para outra e vai se arrumando. Então, eu achei que foi válido, sim. Ótimo. Legal. Obrigado, Renata. Obrigado. Oi? Obrigado, senhor. Imagina, obrigado. Tá bom. O Luiz? Professor, eu mandei no seu particular, o Luiz está sem microfone. Ai, tadinho. Então, ele vai ficar sem essa. Então, vou para a Jéssica, nesse caso. A Jéssica hoje, será que tem microfone ou ela está me mandando mensagens ali? Professor, eu acho que é tal coisa, né? Aquele falar meigo da Jéssica. Jéssica, fala conosco, por favor. Boa noite, tudo bem? Tudo me ouvindo? Bem, como você está? Tô certinho. Tô bem, tô muito bem. Cansada, com sono, esgotada, preciso de férias. Mas, mas então, eu tenho comigo que as aulas foram boas, entendeu? Eu acho, assim, que, no caso do próximo semestre, eu acho que a gente, assim, uma sugestão, né? Deveria ser separado, assim, mais a parte tanto da pesquisa quanto a parte projetual, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica muito focado numa coisa e, às vezes, deixa de visualizar a parte escrita ou vice-versa, e isso acaba prejudicando no decorrer do processo, né, de desenvolvimento do TFG. Mas, assim, eu achei ótimo a gente ter você, né, como professor, orientador, está nos orientando em tudo, e ter também os orientadores específicos para cada aluno. Isso. Essa foi uma sacada boa, Jéssica. Eu acho que essas coisas que você e Renata também falam um pouquinho, isso ali é fundamental, né? De a gente, pelo menos, ter um foco. Sempre a questão é foco, né? Seja nos trabalhos, o que a gente vai fazer, ou seja, até nos nossa própria orientação. E eu também fiquei feliz que vocês tiveram orientadores dessa vez, né? Quase todo mundo, dentro dos seus desafios, alguns melhor, outros mais ou menos, mas que todo mundo teve orientação, teve com seus orientadores e cada vez mais vai melhorando. E como disse ali, quem falou, acho que foi a Renata, né? Aproveitem turma 1, porque nem sempre foi assim. E aproveitar, de sugar, de ir, buscar, procurar. Então, é isso aí. A sua sugestão é muito válida, Jéssica. Muito também para melhor os alunos, Jéssica. E vamos para a chefe, então. Fala aí, chefe Rust. O que você nos diz? Quais são as suas sugestões e percepções? Até o professor falando que eu sou chefe? Oh, meu Deus, gente. É a nossa boss, ué. É a nossa chefe. Temos que manter o respeito aí, meu. Isso aí. Eu gostei muito das orientações, foi essencial, óbvio. Como o Walter falou, a gente participou também das aulas, né, de orientação, que ajudou bastante no outro semestre. Porém,
Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade em assimilar a informação se eu não estiver em contato com aquilo. Então, como a Jéssica falou, na primeira banca, se tivesse como orientadora, não me passaria, por causa que o relatório estava um lixo. Agora pode não estar lindo, maravilhoso, porém, eu fiz parceria com um colega de sala, ele ajudou a corrigir um português, e eu ajudava ele com comandos, a gente fez uma parceria aí, e acho que saiu uma coisinha um pouquinho melhor. Acho, legal, né? Legal, acho. Mas eu não ia me passar. E isso foi muito difícil, exatamente, porque tudo que eu queria demonstrar em projeto eu não consegui, porque daí o tempo não me ajudou mais. Daí foi uma briga contra o tempo. Aí foi bem complicado e no final muito cansativo também. Muito cansativo, mas valeu. Sobre as aulas, assim, sem dúvida, valeu. Minha mente abriu bastante, bastante mesmo. Principalmente por causa das minhas folhas sangrarem, terem rabiscos vermelhos, sangrarem, porque daí fala, opa, tem que fazer um curativo ali, né? Mas que bom. Só tenho a agradecer. Agradecer e falar para a galera e aproveitar mesmo a oportunidade, como a Renata falou. Obrigadão. Que bom. Obrigado a vocês. Eu vou falar no final. Muito bom, Glaucia. Boas observações. Mas vou falar no final. Carla Davis, qual foram as suas percepções? O que você gostaria de colocar como observação? Eu acho que seria muito mais proveitoso se a gente não estivesse no momento que a gente está. Particularmente, me dificultou, como a Glaucia mesmo disse, tenho dificuldade de não estar em contato com aquilo. Eu acho que presencialmente, você levar lá o projeto, o professor falar é isso, é aquilo, faz muita diferença. Exatamente. Mas, enfim, é o que a gente tem. O que eu faria, se semestre que vem eu estiver no TFG1 ainda, talvez Você vai estar. Muito obrigada. Não, eu não estou dizendo que você vai aprovar. Eu acho que você vai estar de qualquer forma, ou reprovada ou aprovada. Spoiler. Você vai ter que estar de uma ou outra forma. Eu sei que eu estou no TFG1 semestre que vem. Não. Você vai estar de qualquer forma. Vai estar. Enfim, o que eu faria é de separar um pouco, sabe? Tipo, delimitar até onde o TFG1 tem que andar, qual a forma que tem que andar e o que tem que ser feito no TFG2. A impressão que eu tive é que esse semestre estava todo mundo junto. Também eu sei que também tem uma dificuldade disso, né? De separar, de delimitar a sala ali. Mas eu não sabia até onde eu tinha que desenvolver, eu não sabia se o que eu tinha feito era suficiente para esse semestre. E eu me enrolei também com o tempo, então acabou que eu acho que foi essa a resolução que deu, a gente já sabe, né? Eu só faria isso. Seria um planejamento diferenciado entre as duas turmas. De nada, amiga. O que ele está falando agora é para a gente falar um pouquinho da nossa experiência com ele. Foi só essas dicas mesmo que ele deu. E a Carla contou um pouquinho da experiência dela. Tá, a Carla terminou ou não? Terminou, Carla? Terminei, professor. Tá bom. Então, isso aí, tá. Muito bom, obrigado, Carla, pelas suas colocações. E algumas delas, elas batem com aquilo que falamos quando o Walter fez as observações, né? Nós tivemos praticamente mais de 2 grupos, não foi só TFG 1 e 2, foram, na verdade, 3 grupos, né? Grupo dos reprovados, então tinha uma, mas apesar disso, foi bem interessante, né? Foi um desafio muito grande manter tudo isso organizado. E acho que nos próximos, quando vocês saírem, e tem que fazer um grande esforço de não reprovar, para não ter esses vários grupos, entendeu? Aliás, na verdade, quem reprova tem que repetir mesmo, só que dessa vez acho que foi feito um bom
uma boa gerência com esse pessoal, né? Foi uma boa chance. Isso vocês têm que agradecer, cara. Se eu fosse vocês, mandava um beijão para a vossa coordenadora, porque foi muito lindo o que ela fez para vocês. Foi demais. Isso não é regra assim, não vem assim de bandeja, não. Isso foi esforço, e tem sido, né, da vossa coordenadora, cara. Admiro muito ela em muitas coisas. Vamos lá, Anderson Caraça. Fala para nós. Anderson, tá com som? Anderson? Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Não, foi fundamental aí, todo esse aprendizado, né, nesse período aí. Acho que conseguiu dar um direcionamento melhor, né? Mas aquilo que a gente fez lá do SI, da coluna B, o X, a gente vai fazer com isso? A hora que o senhor assumiu a parte de coordenação, isso foi muito importante, porque coordenação do TFG, né? Essas orientações, as aulas, acho que foi muito bacana, viu? Deu um direcionamento para a gente, né? Assim, pelo menos para mim, né? E eu consegui perceber um pouco mais a questão do urbanismo, né? Até então, desde os primeiros anos de faculdade, é muito se falado na arquitetura, no projeto. Então, a partir do momento que o senhor veio para Anhanguera e começou a tratar mais sobre a questão do urbanismo, então isso aí abriu um pouco mais a visão para a gente não só ser arquiteto, mas também ter essa visão urbanística, né, de como fazer a cidade, né, os espaços. Então, isso daí tem muito que me aprofundar. Eu estou gatinhando ainda, viu? Muito bom, muito bom. Obrigado, Anderson. Sim, e de facto, tem que continuar com isso, e vamos continuar, porque vocês são arquitetos que projetam edifícios e vão projetar para a cidade, né? Então, ao projetarmos na cidade e para a cidade, para as pessoas, nós precisamos, de fato, compreender toda essa dinâmica que existe. E é um processo, né? Você falou que ainda tem que se aprofundar, sim, todos nós temos, eu também tenho que me aprofundar mais, porque a cidade é um organismo vivo, né? A cidade é um organismo vivo, ela se transforma, diferente de um prédio. Um prédio é um prédio, passa por umas reformas e tal, mas ele vai ser sempre aquele prédio. Agora, a cidade, ela tem vida, é um organismo aberto, vivo, que tem várias interações. Então, por isso, nós temos que estar em constante observância para ver o que está acontecendo, né, na cidade e o que está fazendo aquele momento da cidade. E essa foi, por exemplo, uma das minhas... Quando eu comecei a aula, você ainda não estava na aula, mas eu comecei essa aula hoje com uma frustração, né? Na verdade, comecei bem, mas depois teve uma frustração aqui na sala, com os primeiros alunos que chegaram, tinha mais alguém lá, que desrespeitosamente saiu da sala assim, como quem faz assim, vou embora, esses bandos de cabeça de bagre, me aquecendo com esses assuntos. Ele fez isso comigo e com os colegas, porque não percebeu a essência de que a cidade é esse organismo vivo, aonde vocês vão projetar. Né? E para mim, como eu digo, o arquiteto que consegue entender todas essas interfaces, será o melhor arquiteto possível. Será agente, será arquiteto, será urbanista, e é isso aí, temos que nos aprofundar, e a gente cresce. Então, muito bom você fazer essa consideração, muito obrigado. E eu vou terminar com o Mário, depois eu falo e é nóis. Obrigado, Anderson. Obrigado. Mário, lá somos 70%, não sei o que lá. Fala aí, qual a sua percepção, suas considerações e se tiver alguma sugestão e tal. Eu sou meio, acho que, suspeito. Para falar a verdade, eu já até chorei nessa aula. Eu acho que eu sou um mantecão mesmo. É mesmo? Ô, louco. É verdade. Foi forte, sabe? Toda a interação.
Não é muito fácil falar, não, mas tá chegando no fim do sonho, sabe? Tem muita coisa envolvida para mim nesse processo todo. E eu sou intenso mesmo. Acho que o pessoal já viu. E nesse fim aqui, a coisa ainda pegou. Foi muito bom. Foi joia. A experiência, talvez, até de quarentena, de ficar em casa, de rever certos conceitos, né? Eu acrescentei coisas no meu TFG que talvez para muita gente, eu estou dizendo assim para a banca, nem acompanha e não viu o que é, mas tem muita coisa a mais do TFG1 para o TFG2, que nem aparece tanto assim, mas eu sei o que está lá dentro. Então, agora, vamos lá. Do TFG1 para o TFG2 teve muita diferença, né? Eu acho até que eu e alguns colegas, eu sentia por eles também, assim, o rumo do TFG1 fazia a gente, às vezes, até bater cabeça. Você falou assim que a gente não teve esse semestre passado. A gente teve. E talvez ter tido foi até meio conflituoso, porque a gente recebia duas informações divergentes do mesmo ponto. Então, isso foi complicado, equacionar isso, né? A gente chegou para você com desinformações. Então, você teve que botar todo mundo no quadradinho e fazer lá as coisas. E eu lembro, né, quando eu conheci você, eu fui atrás, pedi para ser meu orientador, não faz mal. Você falou assim, você vai ver, eu vou cobrar. Eu falei, não tem problema. Cobra que não tem problema. Meu problema não é ser cobrado, o problema é ter aonde ir buscar. Então, daí foi, né? Daí, tipo assim, eu passei por 3 orientadores antes de chegar em você. Então, mas é isso aí mesmo. Valeu. E nada contra os outros, mas, né? Eu queria outra coisa. Então, bom, isso é só para algumas coisas do que foi o 1 para o 2, né? Quanto ao que colocar, nossa, eu continuo sendo Mário. Putz, posso falar 1000 coisas, desde até da grade, da metodologia que, em vez de, sei lá, que longínquo semestre, deveria ser no mais cedo possível, no 7º, que aí as pessoas iam ter metodologia e iam falar, putz, para isso que serve metodologia, ia ter muito mais, né? Então, a gente teve muito ateliê, na minha opinião, perdoa se é coisa, eu castelei à toa. E eu acho que se a gente pegasse algumas aulas de ateliê e já tivesse com foco no TFG, ia ser bom tanto para o aluno quanto para a própria administração da faculdade, ia ajudar uma coisa e ajudar a outra. Então, também mexeria até, né, nisso daí. Essa que você está dando para nós de TFG, que foi ótimo, mas, por exemplo, assim, talvez pudesse ter acompanhado o material didático, que eu sempre pontuei como um dos pontos altos da Anhanguera. Eu acho que é o material didático que acompanha. Os livros, eu gosto deles, acho que ajudam pra caramba. Então, talvez uma pauta que viesse antes da aula, não estou cobrando isso de você, eu imagino o que é, como é que fala? Orientar 7, dar aula e fazer o quê? Ter que pegar aula virtual que, né? É como você falou assim para a gente na hora de apresentar, como é que é? Não justifica. Mas eu não sei entrar na live, eu não sei fazer um PowerPoint com voz, fazer o quê? Azar seu, né? Aconteceu, pegou todo mundo.
né? Ralei para burro. Nossa, sofri, pedi ajuda das cartas dos universitários, dos colegas. Nossa, saiu sangue também. Não foi nada fácil. O velho aqui sofreu pra caramba. Mas, né? Mas, nossa, né? Eu me perdoe, eu vou fazer um agradecimento especial para você e para a Gláucia, que foi muito companheira. A gente trocou ajuda e foi muito legal. Todos os colegas foram legais, mas a Gláucia foi uma grata surpresa, não surpresa, mas ela nunca foi surpresa. Brigamos bastante. Não brigou nada. Ela foi um anjo que me acompanhou. Não, sabe? Você também. Você também. Assim, foi uma parceria muito legal, uma experiência muito legal. Outros colegas foram legais também, mas, putz... Mas só eu xingava, né? Essa menina aí foi mil, cara. Só eu falava assim, pega aquele mouse, clica naquilo e agora? Tá esperando o quê? Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Que ótimo. Que bom, Mário. Muito obrigado por as suas considerações, suas palavras. Todas as questões que vocês colocaram são válidas e importantes, principalmente para mim, e não só para mim, mas eu vou, inclusive, passar aquelas coisas que são técnicas, né? As questões técnicas até para, se só precisar, para coordenação, para melhorar, tá bom? E vocês pontuaram coisas muito, muito interessantes, todos os alunos falaram de coisas importantes, e é assim que a gente melhora. Esperamos que cada vez mais as coisas tomem novos rumos. Eu quero fazer um agradecimento especial também para vocês. Vocês foram... Quer dizer, essa aula está se tornando já com um tom de despedida, e eu acho que é isso mesmo, pelo menos despedida desta aula. Eu acho que a próxima semana não teremos essa aula, acho que vai ser feriado. Então, o nosso próximo encontro vai ser em urbanismo, tá? Então... eu quero fazer um agradecimento especial aqui, porque provavelmente aqui tenha sido a aula em que mais vocês sofreram. Yeah? Eu acho que vocês sofreram muito. Por quê? Porque onde vocês estavam fazendo o vosso... assim, estavam fazendo o vosso máximo, né? O vosso trabalho, a vossa vida estava ligado justamente ao TFG. Então, com todos os problemas que vocês tiveram, de família, sociais, pandemia e tudo mais, ela se aglutina nesse ponto. E vocês foram capazes de dar a volta por cima e ir para frente, e vocês estão aqui, muitos estão terminando, vão sair, alguns vão realmente se tornar arquitetos daqui a pouco, os outros estarão desenvolvendo seus TFGs 2, também já em véspera de saída, e isso é importante, tá? Não foi fácil, eu sei, muitos choraram, muitos me xingaram, ainda têm vontade de me xingar, mas depois vão chegar ali, vão chorar e vão me abraçar. Outros já me xingaram na hora que estavam desenhando, na hora que estavam escrevendo. Aquele professor chato, ele fica achando que ele é o quê e não sei o quê. Mas o facto é que vocês vão terminar e vão dizer, puxa, valeu a pena. E tudo que vem com sacrifício tem um sabor diferente. E quem não se sacrifica não conquista. E vocês estão conquistando por causa do vosso sacrifício. E isso é legal. Então, parabéns por estarem na aula comigo, parabéns por todo o apoio, parabéns por terem essa paciência, e parabéns por vocês vencerem. Porque só chegar até aqui, vocês já são vencedores. Tem, inclusive, muitos que não estão aqui, tá? Vocês são vencedores. Então, parabéns por isso. E é isso, gente. Vamos continuar na próxima semana, vamos fechar a matéria, depois daqui nos encontramos nas provas, preparem-se, estudem, porque essa prova agora, não haverá prova de TFG, mas haverá prova de urbanismo, então eu vou falar isso na terça-feira sobre as provas, tá bom?
Vocês são excepcionais. Ter-vos conhecido foi uma parte diferente da minha vida, ter estado com vocês. Então, já falei que vocês são uma turma diferenciada, né? Tem algumas coisas que eu não vou falar, principalmente aqui, que também a aula está sendo gravada, mas um dia eu vos conto o real significado de vocês, de uma forma mais pessoal, tá bom? Ou vocês vão ler, talvez, em algum lugar, ok? Então é isso. E uma coisa que eu sei que estou esquecendo, mas tudo bem. Estou esquecendo mesmo, eu ia falar por último. Tá bom, não importa. Importa, eu esqueci. Eu esqueci. Gente, boa noite. Eu esqueci e vão lá, vão embora para vossas casas fazer alguma coisa na vida. É nóis. A aula por hoje chega. Já deu. Tá bom? Então, boa noite, professor. Vou indo nessa. Boa noite, Carla Davis. Vai nessa. Tchau, tchau. Professor. Sim. Anderson. Queria só deixar uma frase. O Sol, ele queima a si próprio para iluminar a Lua e todo o universo. Então, assim, acho que vocês, professores, de modo geral, vocês se queimaram a si próprio para poder iluminar cada um de nós, assim, e fazer com que realmente a gente consiga a ter mais clareza e mais entendimento das coisas. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, viu? Palavra linda, muito linda. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, Anderson. Valeu mesmo. Que legal. Professor. Sim, Jéssica. Eu também estou passando para poder agradecer toda a sua dedicação conosco em todo o semestre. Eu sei que não foi fácil para todo mundo, a gente teve as nossas dificuldades, teve muitas divergências de ideias, né, porque a gente não pensa um igual ao outro, mas foi fundamental a sua presença para essa finalização aí e conclusão do TFG. Muito obrigado, viu? Você pode ter certeza Jéssica. Que é uma pessoa muito querida. Muito obrigado, viu, Jéssica? Muita gentileza da vossa parte, vocês também são muito queridos, eu amo vocês muito, tá? Obrigado. E parabéns pelas suas imagens. Parabéns pelas suas imagens. Eu vi, não analisei, mas eu vi de longe, algumas eu gostei já. Muito boa dedicação, tá? Você é aquela tia estressada lá que morre, ai, mas depois sempre faz uma coisa bacana, né? Eu precisava ficar um pouco mais de tempo com você. Eu não queria que você me deixasse tão cedo. Não, eu nem ia comentar, mas eu vou comentar, mas eu não quero que você comente nem com o professor Hernani, nem com a professora Dani, eu não quero que isso venha influenciar. Mas eu virei 36, mais de 36 horas sem dormir. A última vez que eu dormi, eu tinha dormido, né? Eu fui dormir hoje, eram 10 horas da manhã. A última vez que eu dormi foi acho que na quarta. Eu fiquei muito tempo sem dormir. Eu atingi assim alguns limites que eu achava que o ser humano não seria capaz, mas a gente consegue. Jéssica. Ai, meu Deus. Vai dormir, pelo amor de Deus, vai dormir, vai descansar. Tá? Eu já dormi agora durante o dia. Obrigada, professor. Tá bom. Boa noite, Jéssica. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Vivian. Nos vemos na banca, tá? Se prepare. Sim, senhor. Até semana que vem. Até semana que vem, tá bom? Tem uma coisa que os outros já foram, mas eu me lembrei agora, né?
que o Mário falou de uma coisa ali interessante. Os meus alunos do ateliê, por exemplo, que estão fazendo ateliê, eles estão aprendendo justamente, o Mário falou de metodologia, eles estão aprendendo agora a fazer projeto mais ou menos com a mesma cadência de TFG, ou seja, estão a começar a aprender as coisas já no mesmo estilo daquilo que, claro, menor, né? Mas daquilo que vai eles esperar no próximo, lá no final do curso. Então, o que o Mário falou sobre isso é fundamental e eu compartilho dessa ideia, e tanto que já comecei a fazer isso com os alunos, né? Porque depois que eu olhei e senti vocês, eu falei, não, os alunos precisam já começar com esse insight. Então, os alunos do 4º, 6º semestre e tal, que estão fazendo essas matérias comigo, eles já estão crescendo nessa disciplina, né? Alguns não entendem ainda muito bem, como vocês, não são tão maduros assim, mas eles vão entender quando chegar lá na frente. Então, isso aí é uma coisa que vai ficar bem pontuado para partilhar até com outros professores. Valeu isso, era isso que eu estava me esquecendo. Tá bom, vou embora então. Tchau, professor. Tchau. Boa noite. Eita! Boa noite, tá gêmeas aí? Parceira na toda a faculdade, até para dar tchau agora. Já entrou mesmo. Desde o início que vocês andam bem juntas aí. Todo lugar é gêmeas, até para falar. É porque eu gosto de pessoas que, se eu xingar, a pessoa também me xinga e a gente fica assim mesmo. No outro dia a gente está conversando normal. Né, Renata? A gente está se amando. A gente se briga e se ama. É uma porrada aqui, outra ali. Vai embora. E se a outra não dá porrada, a outra briga. Se não der porrada, a outra vai lá e briga. Por que você não dá uma porrada também? Aí, o outro gosta de porrada também. Aí, entrou. Vocês. É o tri. Mas é assim que a gente cresce. Então é o tri porrada dura, é isso? O tri porrada. Mas que bom, que bom. É assim que se cresce, viu, gente? É na diversidade que a gente cresce e é na diversidade que se fica mais maduro e também que se fica mais lindo. Então, vocês ficam mais lindas por essa diversidade que vocês têm e aprendem mais, tá bom? Parabéns, boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, gente. Não vou mais interromper. Fui. Tchau. Tchau. Bom fim de semana a todos. Tchau, Renata. Tchau. Tchau. Para você também. Tchau. E tá saindo todo mundo. Esse é o Walter com a camisa certa, com a camiseta certa. Mostra aí, ó. O capitão Walter América. Deixei o bigodão de novo, ó. Aí, ó. Agora sim, pô, tem que voltar. Você tá provocando, na verdade, né? Vai ter que apresentar, vai apresentar de bigode, não vai? É que a patroa não gosta muito. Eu tenho que dar uma regulada. Fala para ela que é só até a apresentação. É, isso. Vou deixar a apresentação. Então, aqui, ó, tá chique. Porque se você apresentar assim, por mim, você já passa. Se você apresentar de bigode, você já passa. Então é o seguinte, quando a sua patroa brigar com você, você faz crescer o bigode, entendeu? Aí ela vai ficar mais irritada ainda. Você fala, só para saber que você brigou comigo, então vai ter bigode daqui a mais uma semana, entendeu? Aí quando ela quiser falar assim, então, você não quer me amar? Beleza, eu vou tirar o bigode, aí você me amar, eu tiro o bigode, entendeu? É a sua arma. Se eu não aparecer no dia 23, é que ela tá com a paulada na cabeça, aí pode saber. Você vai estar lascado. Walter, não vai por aí não, filho. Ele é bom orientador de TFG, mas de casamento não é não. Não, sou sim, pô. Eu sou, vou dar... Se eu chegar com o olho roxo na apresentação, você pode saber. Eu falo, ele apanhou, foi legal. Usa o escudo. Se deixar com o olho roxo e sem o bigode, você já sabe o que aconteceu. Mas que bom, Walter. Bom descanso para vocês, tá? Obrigado por tudo aí, professor. Terça-feira nós estamos aí de novo.
Juntos. Beleza. Juntos. Isso. Boa Isso. noite. Boa noite, Walter. Falou, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, mestre. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, Maia. Para você também.